o ministro da Justiça, Sérgio Moro, concedeu a sua primeira entrevista exclusiva após a divulgação das mensagens trocadas entre ele e o Deltan Dallagnol pelo Intercept Brasil. E o Sérgio Moro, nessa entrevista, ele é muito estratégico, tocando em pontos nevrálgicos de toda essa situação, e ele acaba até mesmo colocando o Glenn Greenwald em xeque. E a situação do Glenn, ela fica muito complicada, porque mesmo eu acreditando que ele tenha tido boas intenções na hora de divulgar essas conversas, ele, no meu ponto de vista, cometeu um erro estratégico, porque ele acreditou, ou acreditava, ou acredita, né, que a moral do brasileiro é a mesma do americano, do inglês. E não é, você sabe que o brasileiro médio ele pensa diferente, eu vou deixar o link aqui na descrição onde eu falo sobre isso. E as mensagens, a forma como o Sérgio Moro dá essa entrevista, ele encurrala o Glenn e coloca-o cada vez mais contra a parede. Primeiro que o Sérgio Moro ele começa a falar do ataque criminoso que recebeu. Fala que esses vazamentos são criminosos, que a forma como as mensagens foram obtidas são crimes, que tentaram invadir o celular dele várias vezes e não conseguiram. Ele fala do ataque dos hackers, que isso é crime. Então, mesmo que as pessoas elas não saibam quem foram aqueles que pegaram as conversas, que clonaram os celulares, enfim, elas sabem quem foi aquele que divulgou, que é o Glenn. Então você pode muitas pessoas vão acabar associando as duas figuras em uma única pessoa. Então podem ser que elas começam a ver que o Glenn, enxergar que quem também pegou as mensagens, quem invadiu de um modo criminoso foi também o Glenn Greenwald. E o Sérgio Moro, ele coloca toda essa questão, ele começa a tratar essa questão como uma questão político-partidária. Ele fala que, na verdade, várias pessoas acabaram sendo presas e a narrativa que está sendo construída em volta desse assunto por parte dos apoiadores da Lava Jato é exatamente essa, que Sérgio Moro desafiou os poderosos, Sérgio Moro colocou as pessoas na cadeia e agora esses poderosos eles são revoltados e estão querendo derrubar o Sérgio Moro e também a Lava Jato, porque eles querem sair da cadeia, já que eles são criminosos e blá blá blá. E isso pode acabar pesando contra o Glenn e ele pode ser visto por uma parcela considerável da população brasileira como sendo um inimigo da pátria. E isso é bem perigoso porque ele pode começar a sofrer ataques, seja na internet e também ataques físicos. Então é necessário que ele tome muito cuidado com relação a tudo isso e haja principalmente com muita estratégia para que a situação dele não se agrave. E o Sérgio Moro ele acaba, como eu falei, colocando o Glenn Greenwald em xeque. E logo no começo da manchete, a manchete o assunto que mais destaca é o seguinte: Moro desafia, se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. Ou seja, mais uma vez, ele acaba colocando o Glenn, ele acaba desafiando, trucando, melhor dizendo, o Glenn. E logo na primeira mensagem, na primeira resposta, ele já ataca um dos pontos principais de toda a argumentação que está sendo utilizada pelos críticos de Sérgio Moro e da Lava Jato. As pessoas estão falando que o Sérgio Moro ele tinha uma proximidade maior com o Ministério Público do que com a defesa. Então isso aí é algo ilegal e acabaria tornando como suspeito, tornando um juiz suspeito. Entretanto, ele fala que essas trocas de conversas são normais e ele fala o seguinte: e a gente recebia procurador, advogado, a gente falava com o advogado, falava com todo mundo e eventualmente utilizava aplicativos de mensagens para tratar isso de maneira dinâmica maior. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele também mantinha mensagens com o advogado do ex-presidente Lula. Se de fato o Sérgio Moro trocava mensagens com o advogado do ex-presidente Lula, acabou esse assunto. Não tem mais o que falar, não tem mais o que argumentar, porque toda a argumentação das pessoas, ela baseia do pressuposto que Sérgio Moro não tem conversas com o advogado do ex-presidente Lula. Se Sérgio Moro tiver conversas com o advogado do ex-presidente Lula, acabou, porque vai mostrar que ele tinha um distanciamento parecido. E aí vão começar a discutir, não, mas ele era mais próximo, o teor das conversas era mais próximo do Ministério Público do que era com o advogado, mas esse é um argumento que dificilmente vai colar, porque o argumento do distanciamento maior com o Ministério Público, ele só cola se não tiver mensagens de Moro com o advogado do ex-presidente Lula. E aí nós nem precisamos esperar o The Intercept divulgar o restante das conversas. Basta um jornalista entrar em contato com o advogado do ex-presidente Lula e perguntar: você trocava mensagens com o Sérgio Moro? Se ele falar que trocava, pronto, basicamente assunto encerrado. E um ponto aqui que o Sérgio Moro ele fala na entrevista, que eu acho um ponto super frágil, é que ele diz que as conversas que ele não tinha conta no Telegram e ele começa a levantar dúvidas sobre a veracidade das mensagens. Ele não assume as mensagens, mas ele também não nega. Ele apenas começa a jogar poeira, ele começa apenas
a levantar dúvidas. E eu acho isso muito frágil, porque contradiz o primeiro depoimento, ou melhor dizer, a primeira fala que ele deu logo que essas mensagens foram divulgadas. Ele falou que não via absolutamente nada demais no conteúdo dessas mensagens. Ele não negou, ele poderia muito bem ter negado, poderia muito bem ter falado que eram fake news, e principalmente ele poderia ter falado, olha, essas mensagens não são minhas, eu nem tenho Telegram. Mas não foi isso que aconteceu. O Sérgio Moro, ele basicamente assumiu que as mensagens elas são originais. Então, esse argumento dele que ele não tinha conta no Telegram, que as mensagens são supostamente falsas, cai por terra, é um argumento muito frágil. E por fim, o Sérgio Moro ele dá a última cartada dele, que é a maior trucada que ele dá nessa entrevista. É perguntado para ele se tinham áudios, e ele fala que não tem áudios. E esse é o ponto que o Glenn pode acabar conseguindo sair dessa situação difícil, desse cheque que o Sérgio Moro colocou nele. Se o Glenn divulgar um áudio que seja, sequer, do Sérgio Moro, aí todo o argumento do Sérgio Moro, toda a narrativa que está sendo utilizada por ele acaba caindo por terra. Tudo que ele falou até o momento vai pesar ainda mais contra ele, porque se tiver um áudio, não precisa nem ser um áudio falando do Lula, pode ser um áudio, uma mensagem dele para o Deltan Dallagnol, dizendo o seguinte, olha, bom dia, como foi o jogo do Flamengo ontem. Pode ser só isso. Se tiver um áudio do Sérgio Moro falando exatamente qualquer coisinha, mesmo que seja uma coisinha boba, já a palavra do Sérgio Moro já vai começar a ficar ainda mais suspeita, porque opa, ele falou que não tinha áudio e agora tem. Será que nós temos mais áudios sobre esse assunto? Então é a chance que o Glenn tem de acabar saindo dessa situação difícil que o Sérgio Moro colocou. Então nós temos... Essa é a situação de momento que nós temos, continuando com essa nossa cobertura super especial. Mas o que você acha? Você acredita que nós temos mais vazamentos? Você acha que o Sérgio Moro manteve conversas também com o advogado do ex-presidente Lula? Você acha que o Glenn está numa situação difícil nesse momento? É claro que acredito que ele sabia que ele acabaria sendo muito atacado, que ele, Glenn, seria muito atacado pelas partes, principalmente pelo Sérgio Moro, pelo Bolsonaro e por uma parcela da sociedade. Mas eu acho que o apoio que Sérgio Moro vem recebendo, não sei se ele contava com isso. Acredito que o Glenn achava que o brasileiro ficaria mais indignado com dessa relação mais próxima do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Temos de esperar pelos próximos vazamentos, e o Sérgio Moro garante que o caso do Triplex não vai ser afetado, que a Lava Jato não vê risco nenhum, e ele fala que está tendo muito sensacionalismo e que ele não vai se afastar do cargo. Basicamente esses são os pontos principais dessa entrevista do Sérgio Moro, e como eu digo, é uma entrevista que acaba colocando o Glenn Greenwald contra a parede, mas se o Glenn quiser sair, basta ele divulgar um áudio sequer do Sérgio Moro, que ele acaba aí sim aplicando quase um checkmate no ex-juiz da Lava Jato. Mas o que você acha dessa situação? Você acha que vão ter mais vazamentos? Você acha que os próximos vazamentos não vão ser muito impactantes? Deixa aqui nos comentários. E o que você acha que o Glenn pode fazer? Você acha que ele já deve divulgar tudo ou ir divulgando em formato de pílulas? Se você gostou do vídeo, compartilhe e vamos fortalecer a corrente aqui do canal do Professor Leonardo. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.